Quero, nesse momento, falar às igrejas do Senhor que estiverem ouvindo esse vídeo, que aonde esse vídeo chegar, que a palavra do Senhor possa, através de mim, estar chegando até vocês. O Senhor me tem incomodado muito ultimamente, tem cobrado uma posição a mim e tem sido difícil porque, na verdade, eu não gostaria de estar aqui fazendo esse vídeo. É muito difícil para mim, mas há muito ele tem cobrado sobre isso e eu creio que agora não dá mais para dizer não ou para fugir. Eu tenho que fazer a vontade dele, porque tem se fechado e ele me tem cobrado muito. E agora chegou o ponto assim dele me dar aquele, né, ou é agora ou vai ficar ruim até para mim. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu sempre quis fazer a vontade de Deus, sempre busquei estar na presença de Deus, creio de todo o coração no Senhor, luto para andar no caminho que é Jesus, fazendo tudo que Ele ensinou e faço sempre isso, estar na presença de Deus. E ultimamente eu sei que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, necessitamos estar cada vez mais na presença de Deus. As coisas estão muito ruins, o adversário de Deus, ele está feroz, ele está dentro das igrejas, ele está contaminando as pessoas. E Deus quer chamar esse povo, ele quer reunir os eleitos, ele quer que essas pessoas ouçam a voz dele, ouçam aquilo que ele tem que fazer e que estejam purificadas na presença de Deus, que procurem estar, se santificar, mas é santificar o coração, entendeu? Santificar o coração para servir, para estar na presença dele. E nesse momento eu quero dar uma palavra que ele me tem dado para falar. Então eu quero ler aqui na Bíblia essa palavra. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssima. Sachou-a, limpou das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peça entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto e derrubarei seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Essa palavra que foi dada para Jerusalém, ela hoje é dada a nós, aos gentios, né? Os evangélicos de hoje que buscamos a palavra, que buscamos andar no caminho do Senhor. Essa palavra que foi dada a eles, hoje ela é dada a nós. Entendeu? O Senhor nos buscou, nos deu a palavra, nos deu a conhecer e Ele esperava que nós dessemos frutos bons. E não estamos fazendo isso. Estamos agindo erradamente. Como lá atrás Israel errou, hoje nós estamos errando. Eles foram julgados no tempo deles. Agora chegou o tempo dos gentios. Chegou o nosso tempo de ser julgado. O Senhor nos deu um tempo para que nós produzíssemos frutos bons para Ele, que nós dessemos frutos bons para Ele. E não chegamos a isso, não conseguimos fazer isso, entendeu? As igrejas estão
dividida, dentro a assolação que está no mundo está dentro das igrejas, entendeu? O que vemos hoje é que o mal que está no mundo está acontecendo nas igrejas. Mas lá no mundo, eles não têm o conhecimento de Deus. Eles não seguem Jesus. Eles não seguem a Cristo. Eles não têm conhecimento da palavra. Mas nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Então nós temos a obrigação de fazer o correto, de fazer o que é certo. E não podemos agir como o mundo age. Nós não podemos comportar como eles se comportam. Nós temos que seguir nosso caminho, o caminho que é Jesus. Jesus, ele nos ensinou o caminho do amor, o caminho da paz. Em momento nenhum o Senhor nos ensinou ódio ou julgar os outros. O julgamento é de Deus. Nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que orar para o próximo, nós temos que amar e respeitar o próximo. Seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele, como ele disse, a palavra em Isaías está dizendo que Jesus ele não faria a sua voz, não se faria ouvir a sua voz nas praças, gritando. E hoje em dia, o que se vê? Nós estamos agindo errado. Muitos de nós vamos para as praças gritar. Por quê? Se nós temos que seguir Jesus, que ele é o caminho, nós temos que andar como ele andou. Nós temos que viver como ele viveu. Nós temos que pregar a palavra à pessoa necessitada, aqueles que vêm até a gente. A gente não precisa sair gritando nas praças, empurrando ou brigando, entendeu? Então, há muitas coisas que estamos fugindo do que ele ensinou, do Novo Testamento, do Testamento de Jesus. Ele mostrou como caminhar, ele veio seu caminho. O caminho para nós é andar como ele andou, é imitar Jesus. Se eu apanho aqui e eu não der esse lado aqui, eu não estou andando no caminho, irmãos. Não estamos andando no caminho, entendeu? Ah, não, porque não importa, eu não sou tapete, eu não sou capacho e vá para... Não, gente. Jesus, ele não fez isso em momento nenhum. Quando foi humilhado, quando foi perseguido, o que ele fez? Em momento nenhum ele avançou em ninguém, ele odiou ninguém, ele maltratou ninguém, nunca falou mal de ninguém. Então a gente tem que olhar para dentro e ver aonde estamos errando, porque no que erramos, a porta se abre para o mal. E o mal está no mundo. A palavra de Deus diz que Satanás foi solto. Ele está no mundo. Ele está juntando o que é dele. Ele está juntando pessoas que são dele. E ele está fazendo isso. E nós temos que ver onde estamos errando, para que ele não nos use. Porque ele pode usar. Se a gente deixar a porta aberta, ele vai entrar. Por isso nós temos que permanecer no caminho que é Jesus. Imitar Jesus Cristo. Não sair dessa imitação, entende? Nós precisamos seguir o caminho do Senhor. Fazer o que ele fazia. E, sabe, levar a palavra de Deus, levar o amor para as pessoas. Porque o que passa disso está errado. O que passa disso não vem de Deus, vem do inimigo. As igrejas hoje em dia estão preocupadas com coisas do mundo que não é para nós, que não são para nós. Nós não temos que nos preocupar. O Senhor, ele se preocupa. O mundo é dele, ele julga o mundo, ele agirá no mundo. Nós não, nós precisamos apenas buscar o Senhor, estar na presença, ajudar aquele que nós podemos, porque a palavra de Deus é bem clara, é muito clara, sabe? O que Jesus ensinou, ele é o caminho. Aquele que não está imitando Jesus não está no caminho, não se iluda. Você está enganado, você não está no caminho, você não está no caminho de Deus. Você não tem a salvação se você não negar a sua carne e seguir Jesus. E não estou falando negar a carne como roupa, modo de vestir, de comer, de beber, de comer. Não, gente, eu estou falando de coração, de alma, de amor ao próximo. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, não amar o teu próximo, amar a ti mesmo, então você não está no caminho. Não importa, não podemos julgar, porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse que o nosso inimigo não é carne nem sangue. O nosso inimigo é as potestades do inferno. Então, se uma pessoa quer me prejudicar, não é ela, é o inimigo que está nela.
Então eu tenho que, não posso lutar com aquela pessoa, não posso agredir aquela pessoa, não posso desejar um mal para ela. Eu tenho que orar a Jesus, orar a Deus para que essa pessoa possa ser modificada, para que essa pessoa possa ser liberta. Por isso Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. É porque ali ele está possuído. E se você orar, ele vai ficar liberto e vai parar de te perseguir. Então nós temos que seguir o que o Senhor ensinou. E não partir para, não, bandido bom, bandido morto. Tá me entendendo? Porque hoje em dia se ouve muito isso. Ah, não, me bateu, eu não vou ficar quieto, eu não vou ficar parado, porque eu tenho que reagir. Não é assim, gente. Não foi. O que Jesus ensinou não é isso. O caminho é Jesus, e se você não tem capacidade de imitar Jesus e de fazer, de morrer para o mundo, para as coisas do mundo, para a sua carne, negar a sua carne e seguir Jesus, sendo bom, amando o próximo, lutando pelo próximo, você já perdeu. Você vai estar na igreja anos e anos e anos da sua vida, e no dia do julgamento, quando Jesus chegar, você não vai passar. Você não vai. Quando Jesus perguntar para você, quando ele fala para gente: estive enfermo, fosse me visitar. Você foi visitar algum enfermo? Não estou falando, vou lá visitar enfermo porque a igreja não quer, não. Não é não. Porque tu sente necessidade, alguém está lá precisando da sua ajuda, você vai lá do seu coração. Não é porque o pastor mandou, porque o pastor ordenou, é porque você quer fazer aquilo, porque tem necessidade de fazer aquilo. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente ama o próximo, a gente luta por ele. A gente sofre quando vê uma pessoa num mau caminho, quando vê um jovem perdido nas drogas, quando se tem notícias que alguém matou alguém. Tá me entendendo? É muito triste tudo isso. Tem pessoas que. Hoje eu vejo nas redes sociais muito julgamento a esse respeito, sabe? Hoje eu vejo pessoas pedindo justiça a bandido. Tá entendendo? O bandido que. O criminal. Como é que eles falam? Eles pedem aos bandos do morro, ao tráfico, que elimine pessoas que são pedófilas, que roubaram, pessoas bandidos, pessoas que são possuídas. Então, é uma coisa muito triste ver tudo isso, ver que as pessoas estão nesse ponto. E ver igrejas, né? Porque as igrejas não são os templos, somos nós. E ver igrejas, pessoas, odiando, falando coisas absurdas a respeito do seu próximo. Isso é um desrespeito com o Evangelho de Deus. Jesus, ele morreu por todos nós. Jesus não morreu por meia dúzia. E nem por aquele que está lá dentro da igreja só, não. Ele morreu por todos. É por todos. Então, ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos tenham acesso à palavra de Deus e que todos possam ouvir essa palavra e se converter no coração. A palavra de Deus é bem clara. Jesus, quando ele veio, naquele momento ele já disse que a hora chegaria e que já chegou em que o adorarão em verdade e em espírito. Então, aquele que adora em verdade e espírito, Deus conhece. Entendeu? Às vezes você está numa igreja e você está cumprindo uma obrigação. Cumprindo uma obrigação, como eu já estive cumprindo obrigações. Hoje em dia eu adoro a Deus, em verdade e em espírito. Todos os dias eu busco a palavra, todos os dias eu procuro entender e principalmente eu preciso cuidar do meu próximo. Eu preciso ajudar aquele que necessita. E eu faço por amor, não é porque eu faço porque estou interessada na salvação. Eu faço por amor. Por quê? Porque o Senhor, ao ser batizada com o Espírito Santo, eu adquiri isso, esse amor ao próximo, esse amor às pessoas, esse amor a Deus em primeiro lugar. Quando o Senhor se deu a conhecer a mim, quando o Senhor me chamou e eu ouvi a voz de Deus, eu passei a seguir esse caminho. Faço hoje o que eu não queria fazer. Quando Deus me chamou, ele começou a me dar sempre uma palavra, sempre que abria a palavra e caía na palavra de Jonas. E eu falava, mas por que Deus me mostra tanto Jonas? Por que Jonas? Por que Jonas? E depois de um tempo eu descobri por que Jonas. Porque como Jonas fugiu, eu fugi. Eu estou há 20 e poucos anos fugindo. Mas hoje eu resolvi não fugir mais. Resolvi fazer a vontade do Senhor e levar a vocês aquilo que Ele passou para mim.
aquilo que eu recebi dele, eu quero passar para vocês. Que estejam me ouvindo, que queiram entrar no caminho que é Jesus. Andem no caminho que é Jesus. Não é... Jesus veio para ensinar isso. Ele veio mostrar, por isso ele é o caminho. A verdade dele, não a mentira. Tudo que ele pregou é verdadeiro. E a vida está nele. A vida está nele. Aquele que crê nele, não morrerá. Não morrerá de verdade. Passará desta vida para outra. Jesus está voltando. Ele está chegando. E um povo será salvo. Um povo escolhido, um povo eleito não será tocado pelo mal. Satanás poderá lançar contra ele, mas Deus o defenderá aqui. E aqui eles receberão a visita do Senhor. Aqui se encontrarão com Jesus. Aqueles que forem serão pela morte. O arrebatamento é pela morte. As pessoas arrebatadas serão mortos, arrebatados pela ira de Deus. Não, ninguém vai ser levantado ali no céu, Jesus não está ali na nuvem, não. Isso não vai acontecer. Arrebatamento é arrancar com ira. Então, aqueles que vão passar desta vida sem passar pela morte, terão apenas o corpo transformado, não passarão pela morte, são os escolhidos, são as pessoas que creem que Jesus é a vida, aquele que vai seguir fielmente a palavra de Deus. Esses estarão na arca do Senhor, esses estarão na arca de Deus. E quem está na arca não morre, porque a família de Noé estava na arca e não morreu. Não é verdade? O povo saiu do Egito, a arca foi abrindo o caminho, não foi verdade? Então, se sempre teve uma arca, o que acontece é isso, sempre teve uma arca. A primeira vez teve uma arca, Noé teve uma arca e agora também tem uma arca. Deus vai proteger essas pessoas. Essas pessoas não passarão para a morte, mas essas pessoas terão que ser fiéis. Essas pessoas terão que seguir o caminho de Jesus. Elas têm que viver o evangelho de Cristo. Elas têm que viver o que Jesus viveu. É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Voltarei com outras palavras para vocês cada vez que o Senhor me pedir, me mandar fazer, farei. Espero que essas palavras tenham alcançado alguém que possa ter entendido e que possa fazer a vontade de Deus. Mas como a palavra de Deus diz, a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas ela vai e faz aquilo que apraz a ele. Então eu creio que se eu estou aqui, sendo um vaso usado por ele para que alguém possa receber essa graça, essa misericórdia. Que Deus toque no seu coração, que Deus abençoe sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Que assim seja para a glória de Deus. Amém.